Abre no livro de 1 Pedro, capítulo número 5. Minha voz está meio afonha. Estou aí saindo de um resfriado aí, alérgico. Só Jesus. Quando o pastor falou comigo, quase que eu disse, pastor, passa para outra, não estou legal não. Mas eu confiei no meu Deus. E nós estamos aqui nessa noite para fazer segundo a vontade do Senhor. No culto liberto pela palavra. Outra hora, quando eu comecei, era intitulado culto de doutrina. Não é isso? Depois, foi passando o tempo, mudou para culto de edificação espiritual. E hoje aqui, no As Novas, estão intitulados culto da palavra. A palavra que liberta. Não deixe de ser um culto de doutrina. É isso que liberta, é a palavra. Não é o culto que liberta, não é a oração que liberta, não é a consagração que liberta, não é jejum que liberta, não é monte que liberta. O que liberta é a palavra. Que tem muitos fazendo isso aí, mas não está liberto ainda. Mas quando optamos pela palavra, encontramos nela a libertação. Mas vamos ler o texto até o verso de número 9. Mas eu quero me ater hoje no verso número 8, tá bom? Vamos ler o texto todo até o 10. Eu falei com o senhor, o pastor me enviou o convite hoje, eu falei, Senhor, Espírito Santo, eu quero que o Senhor me dê uma palavra que ela sirva para mim primeiro, que eu preciso entrar dentro dela, que eu preciso viver ela. Não quero falar no altar algo que eu não estou vivendo, mas que para mim, porque eu preciso também viver esta palavra. E o Espírito Santo ele levou para esse capítulo, não é isso? Vamos ler ele todo, mas vamos até depois do 7. E daquele, do 8, aliás. Daqui algumas referências, onde com certeza o Espírito Santo tem muito a falar conosco nesta noite. 1 Pedro capítulo 5. Não somente conosco que estamos aqui, mas para você que está em casa também, assistindo o culto online, amém? Glória a Deus. Podemos ler? Almeida, se for Almeida eu vou acompanhar, eu vou por ali, né? Se não for Almeida eu vou acompanhar aqui, senão nos embaralha todo. Mas devo fazer um óculos para longe, irmão, não tem 4 meses. Não é como eu queria. Acho que eu vou enxergar melhor sem óculos do que com óculos. Só Deus tem misericórdia. Então, amados, começa assim o texto lido. Aos presbíteros que estão entre vós, admoestos que sou também presbítero com ele, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que até o tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, Pai, que da leitura da Tua palavra, Pai. Pelo louvor entoado a Ti nesta noite, pela palavra, Pai Celestial, ofertória, segundo a Tua vontade, Pai, que eu diminua e o Senhor cresça. Fala aos nossos corações. A oração que assim fazemos, somos gratos, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Amado, o texto ele começa Pedro se apresentando a sua posição e trazendo a exortação aqui para os presbíteros e os anciões como do seu comportamento para com as ovelhas do Senhor. Não é isso? Basicamente é uma palavra para um departamento ministerial. E mais em cima, nós deparamos aqui sobre chamando a atenção também como o jovem deve se prostrar na obediência diante dos seus senhores e diante dos anciões. É isso. E assim nós vamos tocar para frente, porque o versículo diz: humilhai-vos por debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E o 8, onde nós temos algumas referências, diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sóbrio, está sempre atento. Sóbrio, está sempre vigilante. Sóbrio, está sempre olhando. Sóbrio, está em constante oração. É sóbrio no trabalho, é sóbrio na escola, é sóbrio onde quer que esteja, para não deixar ser levado pela artimanha de Satanás. Porque o que ele mais quer encontrar em nós é brecha, para que ele possa assim fazer arruaça. É isso. Ele aqui, segundo a palavra, diz que está ao derredor, bramando como um leão. O que ele quer dizer? Porque não é o leão, que ao nosso redor está o leão da tribo de Judá. Ele que nos protege, ele que nos guarda, ele que nos livra. Mas ele nunca vai deixar de estar ao derredor. Aonde quer que você esteja, por mais que você tenha uma vida voltada para Deus, ele nunca vai deixar de estar ao derredor, procurando uma brecha. Tentando catucar dali, daqui, aguardando o momento que você abre espaço. É isso que vem fazer arruaça em sua vida, em nossas vidas. Porque o livro de Atos, Salmo 37, versículo 4, Salmo 34, versículo 7, fala que o anjo do Senhor, ele acampa ao nosso redor, daquele que o teme e o livra. Então, se aqui fala ao derredor que está o rugindo como leão, porque outrora, quem agia em nosso lado era ele. Mas no momento que você tem um encontro com Jesus, com certeza, ele não faz mais parte para todo o derredor, levando você a jogar você um contra o irmão, contra o teu próximo, contra os seus pais, contra a sua esposa, e assim sucessivamente. Passa a habitar ao teu lado o anjo do Senhor. E quem é o anjo do Senhor aqui, na palavra do Senhor, no Velho Testamento? É o próprio Senhor Jesus. Está nos guardando e está nos protegendo de todo o mal. E o que ele passa então? Ele bate em retirada? Ele não bate em retirada. Ele está ao redor, procurando um espaço de vacilação nossa, para ele continuar agindo. Acontece? Acontece. Mas quem tem a palavra de Deus sabe que isso não convém a nós. E mediante se conserta, mas ele não vai, ele continua juntinho, procurando uma oportunidade para tentar nos tragar. Então devemos ser sóbrios constantemente, aonde quer que estejamos, sempre atento. Amém? Glória a Deus. O capítulo de Lucas, o livro de Lucas 31, o livro de Lucas 21, do 34 ao 36, o Senhor Jesus vem também nos orientar sobre a vigilância. Glória a Deus. Se a mídia puder me ajudar, eu vou procurar aqui, mas me ajuda também, por favor. Lucas 21, 34, 36. Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se encarreguem de glutonaria, comelância, que é um pecado, e ele gosta disso. De embriaguez, mais uma oportunidade que ele gosta. E dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. O que quer dizer?
o dia do Senhor, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigie, pois em todo tempo, orando, para que seja havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho de Deus. Então temos que evitar, como diz o versículo, glória a Deus. Como diz o versículo 34, e olhai, pois, vos, para que não aconteça que o vosso coração se encarregue de glutonaria e de embriaguez, e do descuidado da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. É estar sempre atento. O Senhor Jesus, quando Ele vem buscar a sua igreja, Ele quer um povo sóbrio, um povo que está atento, um povo que está vigilante, um povo a qual está aguardando esse grande momento. É em todos os momentos das nossas vidas, em qualquer momento. Até que Ele pode vir de improviso e muitas vezes não encontrar a gente sóbrio, aguardando e vigilante esse momento. Então ele tem que estar sempre atento a isso, ao que seja o que for, o que nós estivermos fazendo. Não importa o que seja, nós temos que estar sabendo que a qualquer momento o Senhor pode vir de improviso e nos arrebatar. E se Ele nos pegar de surpresa? O que será de mim? O que será de você? Glória a Deus. Livro de 1 Tessalonicenses 5, de 6 a 8. Aqui nós falamos sobre glutonaria e embriaguez. É outra coisa que o inimigo ama, também gosta. Está ao derredor, procurando espaço em nossos corações, para que assim venhamos proceder e nos estragar. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Rapaz, o final. Amor, filho, é do 6 a 8, por favor, volte aí, por favor. É do 6 a 8. Isso. Não durmamos, pois, como os demais, vigiemos e sejamos sóbrios, mais uma vez. Porque, não, pode, isso. Porque os que dormem de noite, e os que embebedam de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos da couraça, da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. É isso que Deus quer de mim e que Deus quer de você. Não é isso? Está sempre vigilante, sempre sóbrio, sempre atento, para, como foi lá na outra parte, para não sermos pego em improvisos. Jó, capítulo pego de improviso, né? E nós falamos aqui no início que o inimigo, ele está sempre ao derredor, sempre esperando uma brecha, sempre esperando uma oportunidade. Põe Jó para mim, por favor, capítulo 1, versículo do 5 ao 10. Sempre vigiando, sempre procurando uma oportunidade. E isso fazia constantemente com Jó, aguardando a brecha, aguardando a oportunidade, mas não encontrava, até que chega o ponto de Deus permitir. Glória a Deus. Diz assim: sucedia, pois que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó, eu santificava, levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, que eram no caso seus filhos,
Porque dizia Jó: porventura perecerão meus filhos e amaldiçoarão a Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. E no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Debal? Teme Jó em vão? Porventura tu não cercaste de Sebe a ele e a sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos, abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Os irmãos conhecem essas histórias, não é isso? Então Deus vai permitir que ele toque Jó, mas não na sua alma. Então o que eu quero deparar aqui, irmão? Jó, ele é um camarada sóbrio. Ele estava sempre atento, ele tinha seus cuidados, dos filhos distantes, dos seus banquetes, levava suas irmãs, em orar, em sacrificar a Deus, para que seus filhos viessem cometer alguma falha, o Senhor os perdoasse. Mas ele vai, pergunta a Satanás, o que ele fala? De rodear o mundo. Viste meu servo Jó? Qual foi a palavra dele? Então nós somos vigiados. Nós, como saímos do nosso lar, irmão, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão aguardando, mas ele vem também. Se Deus não nos guardar até chegar aqui, principalmente que não costumamos de carro, ou a pé, ou de bicicleta, e faz para acontecer algo que nós não adentramos para essas portas. Eu acredito que hoje, porque ele sabia que eu lia esse texto, ele sabia que esse texto teria lido hoje. Será que hoje ele não agiu na vida de muitos cristãos para não estar aqui para ouvir essa palavra? Né, Evangelho Felipe? Será que ele não agiu na vida de muitos hoje para não estar aqui? Alguma coisa aconteceu? Alguma coisa trouxe crescimento? Não vou hoje não, vou ficar em casa, me se aborreceu, ou no trabalho, coisa e tal. Poderia estar, não vai estar, porque ele se levantou contra essa pessoa. Mas ao louvo a Deus, você está aqui e tem alguém nos seus lares ainda assistindo esse trabalho online. Porque o diabo, ele nunca brincou de ser diabo, ele nunca brincou de Satanás. Enquanto esse mundo existir, ele vai estar sempre investindo. Ele investe em nossas vidas numa posição. Quando você consegue de Deus a libertação naquela área ali, ele vê que não vai encontrar mais recursos para te perturbar naquela área, ele vai procurar outro meio para te afrontar, para te tirar da presença do Senhor. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Ele está conosco aqui neste lugar. Como eu falei, Ele roda, Ele caminha dos quatro cantos do mundo, procurando alguém, uma brecha a quem possa tragar. Vamos para Lucas, capítulo 11, do 24 ao 26. Gosto muito dessa passagem, eu li essa passagem quando um novo convertido. Lucas, capítulo 11, do 24 ao 26, ele diz: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acha a varrida e adonada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habita ele, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Volta lá o 24, por favor. Olha que diz: quando o espírito imundo tem saído do homem. Quando é que esse espírito imundo, irmão, sai da vida do homem? Ele saiu da minha vida dia 12 de fevereiro de 1994. Mas ele está tentando todo dia que eu abra a brecha para que ele volte. E volte com mais 7. E o estágio é pior, 7 vezes mais.
Foi dito que ele, rodear. E quando ele vai, busca lugares, não encontrando, ele volta, encontra aquela limpinha, arrumadinha, entra e faz maior bagunça. Então a palavra de Deus é fiel e verdadeira, ela não mente. Ela não mente. Por mais que nós podemos ser devotos ao nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele nunca, enquanto esse mundo existir, Ele nunca vai desistir de mim e de você, porque Ele sabe que Ele já está derrotado, Ele sabe qual é o destino dEle. Então a meta dEle não é investir naquele que está fazendo a vontade dEle, mas a meta dEle é investir naquele que está procurando fazer a vontade do Senhor. E o que acontece? Vamos para uma passagem muito linda que fala também de... Nós lemos aí Lucas, né? Sobre o espírito do mundo quando sai do homem. Os irmãos lembra aquela passagem do filho pródigo? Se não me parece que é Lucas 18 ou 17, não recordo no momento agora. A Bíblia diz que, rapaz, ele tinha tudo na tua casa. Eu posso até dizer que de repente ele nem ia para o campo. De repente ele comandava lá no escritório o negócio do seu pai junto com o seu irmão. Tinha tudo: roupa limpa, anel no dedo, bons calçados, boas vestes. Quer dizer, como nós estamos aqui, cheirosos, limpinho, dentro da casa do pai. E o que a Bíblia diz? Que ele põe no coração e queria conhecer o mundo. E vai e pede a parte da sua herança ao seu pai. E vai fazer a vontade do mundo. Chega lá, diz segundo a Bíblia, o irmão mais velho fala depois, que ele gosta de tudo com as meretrizes. Chegou a ver uma fome naquela cidade, já não conhece a passagem. E o que acontece? Que acabou o que ele tinha, e veio padecer fome. E foi em busca de emprego, o cara que tinha tudo. Dono de uma fazenda. Herdeiro era somente ele e o seu irmão. Ele chega em uma fazenda para procurar emprego e depara ali com o camarada, olha, a não ser apacentar porcos. E diz a Bíblia, olha o que acontece: uma pessoa que deixa a casa do pai, bem empregado, bem tratado, bem cuidado. Nada contra quem trabalha nesse campo aí, né, dos animais, é um trabalho dele. Mas, vamos supor, vamos comparar, eu sou o gerente de um banco, e rebaixar a cuidar de porco no chiqueiro, a decadência é muito grande. E segundo diz a Bíblia, que esse camarada vai ser empregado dessa fazenda, e ali vendo os porcos se alimentar, segundo a Bíblia, ele sentiu o desejo do seu estômago de se alimentar com as bolotas que os porcos comiam. É isso que acontece. Ele volta, traz mais 7. Se você se alimentava de coisas boas, vai passar a se alimentar de coisas podres, coisas estragadas. Mas ainda bem, que nem o pregador um tempo atrás falou, o cristão que tem uma vida com Deus, ele pode até afastar dos caminhos do Senhor, mas o Espírito Santo continua habitando dentro dele. Só que não do lado esquerdo mais, mas do lado direito, que do lado direito está o coração. Então, passa a habitar no coração dele o inimigo, mas ele está do lado dele sempre lembrando ele alguma coisa. E assim esse rapaz aconteceu. Ele reconheceu, quando estava com o pai, comia do bem e do melhor. O seu jornaleiro comia melhor do que ele. Queria se levantar, ir até a casa do pai, pedir perdão ao pai, é isso? E confessou o que aconteceu com ele. E antes de chegar, o pai correu, abraçou, mandou que fizesse veste nova, desse um banho, matou um anel no dedo de poder, de autoridade, e calçado nos seus pés, e o vestiu, e foi aquele banquete. Então, irmão, o risco que corremos quando abandonamos o caminho do Senhor. Quando você conhecendo Deus, você conhece alguém que foi usado poderosamente pelo Senhor, abandonou os caminhos do Senhor, não voltou, acabou morrendo no mundo, não teve tempo de se reconciliar com o Senhor. Quantas pessoas que muitas vezes foi usado poderosamente, eu conheci uma pessoa assim na casa do Senhor, abandonou os caminhos do Senhor. Quantos? Eu conheci uma pessoa assim, e ela chegou até para profetizar para minha esposa uma vez, cheia do Espírito Santo.
abandonou os caminhos do Senhor para o caminho da imundícia. É isso. Então, como diz a palavra que nós lemos aqui, temos que ter muito cuidado, porque o inimigo não está brincando. É isso. Se sair um de nós, que ele fica para onde ele está, e vamos permanecer com Cristo no nosso coração, para que ele se tentar, ele encontra sobre nós o sangue lavado e remido do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se ele encontrar uma brecha, ele entra e com certeza ele faz bagunça. E vamos lá na frente, Tiago, perdão, ainda 1 Pedro, 2 Pedro agora, por favor, capítulo 2, versículo 20, do 20 a 22. Lá nós vimos ali que o inimigo volta com mais 7 espíritos imundos. Não é isso? E falei sobre o filho pródigo, o que aconteceu com ele. E olha o que Pedro aqui deixa para nós aqui, no capítulo 2, do 20 a 22. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvido nelas e vencido, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe foram não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhe foram dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao despojo de lama. Se falou que voltou, porque o Senhor nos tirou de tudo isso aí. É isso. O que os salmistas dizem no Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Me tirou do charco horrível de lodo. Não é isso? E firmou meus passos. E lá que nós andávamos. Não é isso? Depois de conhecer a verdade, quantos tem acontecido um dia aí? Quantos do meio que nasceu no meio do evangelho, hoje deixou se levar, achando que é o tal, tem a Bíblia do trabalho, distorcendo totalmente a Bíblia. São pessoas comparadas. É isso aí. Ser comparado a um cão, ser comparado a um porco, porque com certeza, mesmo aqueles porcos que estão sendo criados lá no matadouro, lá no lugar limpinho, lá, estão no banho toda hora. Se ele soltar dali, irmão, todo limpinho, primeira lama que ele encontrar, ele vai rolar nela. E quantas vezes havia animal, cão mesmo, chegando assim, ele come capim, e ele mesmo ali, ele volta a comer novamente. Então é isso que Deus quer para mim e para você. Hoje nosso alimento é limpo, é saudável. Ele sacia nossas vidas, Ele nos alimenta com o seu alimento espiritual, sacia nossa vida com a água espiritual, e habita dentro de mim e de você a pessoa do Espírito Santo, que esse sangue que derramou na cruz do Calvário por mim e por você, não foi qualquer sangue não, irmão, nos purifica de cada polo do nosso corpo, de cada fio do cabelo até a planta dos pés. Há muitas vezes nós abrimos brecha, e o inimigo vem e faz festa, mas ele está aqui nesta noite, para nos alertar que devemos ser sóbrios e sempre vigilantes. Vamos aí, Tiago, capítulo número 4, por favor. Vamos lá para Tiago. Lá em 1 Pedro 2,8 falou, né? Devemos ser sóbrio e vigilante, porque Satanás está ao derredor agindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Tiago 4, versículo de número 7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, estamos sóbrios. Nós estamos sujeitando ao Senhor. Bota, por favor, Vera, o 7. Não, perdão, 6. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz Deus: resistes ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Vai outro. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Põe 8, por favor. Chegai-vos a Deus,
ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Pessoas que andam cocheando dois pensamentos. Não sabe se vai, não sabe se fica. Hoje está na igreja, hoje está no mundo. Coxar em dois pensamentos. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou alcançar? Será que eu vou obter? Nosso pensamento vai ter que ser um só. Não é estar em cima do muro, saber se vai cair para um lado ou sair que vai cair para o outro. Mas saber onde vai descer. Então, se você hoje desceu para o lado de Cristo, permaneça com Cristo. O nosso pensamento é um só. Tem que ser depositado na fé em Cristo, aquele que deu a vida por mim e por você na cruz do Calvário. 1 Pedro, ainda 5:9, por favor. Glória a Deus. Ao que resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então temos que resistir, não é isso? Nós temos que se sujeitarmos a Deus, resistir ao diabo, que ele foge de nós, não é isso? E saber que Deus, ele que zela por mim, ele que zela por você. Vamos lá na frente, vamos em Efésios 4, do 27 ao 38, ao 32. Glória a Deus. Efésios 4, do 27 ao 32, que diz: não dê lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, mas antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia, seja tirada dentre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, temos que estar atento. Não, uma pessoa que não está sóbrio, ele dá o lugar ao diabo. E tudo que nós lemos aqui habita na vida dele. Mas aquele que está sóbrio, que não dá lugar a Satanás, ele ama, ele ajuda, ele veste, ele alimenta, ele calça. É isso que quer dizer aqui. Não pode haver essas coisas de cada um de nós. O versículo não antecede antes, se eu me falha a memória, o 26, por favor. 26, o próximo versículo 26 aí de Efésios 4. Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aí, como novo convertido, eu perguntei a um presbítero, muito estudioso, ele, para a glória de Deus, sobre o que quer dizer isso aí, ireis, mas não pequei. É como se estivesse mandando você irar, né? Não ponha o sol sobre a sua ira. Aí ele foi, Carlos, isso quer dizer esse versículo aí? Não deixa a noite chegar antes de você fazer a reconciliação com quem você, de repente, pecou. Pede perdão a Deus. Cega o seu irmão, vai lá se conserta com ele, antes que a noite chega. Porque uma coisa é certa, você não vai conseguir dormir direito. Irei, mas não pequei. Não dei lugar ao diabo. Então eu aprendi com isso, que quantas vezes, eu como novo convertido,
que não querendo se aceitasse logo Jesus, aborrecia ela muitas vezes. E por aborrecê-la, eu ficava aborrecido também, e não conseguia dormir. Ficava na casa, se pedia perdão, não, se reconciliava, não. Entendeu? E realmente é uma realidade. Então não deixe se acontecer alguma coisa, se você falhou diante do Senhor, se o teu pecado foi entre você e Deus, o que é um pecado entre você e Deus? Aqui com a mente. Você de repente pensa alguma coisa que Deus não se agrada, peça perdão imediatamente. De repente você maldisse alguém com a mente, porque o diabo não conhece nossos pensamentos. O olhar, por exemplo, o olho bateu em alguma coisa que mexeu dentro do teu coração, ele já viu que você olhou, já viu as tuas intenções. Abre a boca, o sangue de Jesus tem poder, perdoa-me, Senhor. E se é contra o teu irmão, vai até ele e se reconcilie com ele. E se é um pecado oculto, também, onde os seres humanos não contemplam, mas o diabo, os seus demônios vê, busca o perdão do Senhor, que está sempre a nos perdoar. Então é isso, ireis, mas não pequeis, não deem lugar à ira, não permita que a noite chegue, ou então se for a noite, não permita que o dia chegue, para se reconciliar, busque o perdão enquanto há tempo, enquanto há oportunidade, Deus assim nos concede, amém? Ainda, Efésios de número 6, para nós alcançarmos, viver uma vida sóbria diante do Senhor, isso aí tem que fazer parte da nossa vida. Efésios 6, do 1 ao 11. Vós, filhos, isso mesmo, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, do Senhor. Mas que, peraí, me perdoa, é do 10 em diante, isso aí eu deixo para outra oportunidade. É isso. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Vai em frente. Porque não temos que lutar contra a carne, quer dizer, contra os nossos irmãos, e o sangue, mais uma vez, contra o nosso irmão, mas sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fique firmes. Estai, pois, firme, tendo cingido ao vosso lombos com a verdade, e vestis a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Isso. Se nós queremos viver uma vida de sóbrio, uma vida de vencer todas as adversidades, nós temos que estar revestido e calçado com o evangelho da paz. E o que é isso aí? É a palavra do Senhor. Então, mais uma vez aqui, não temos que lutar contra o sangue nem contra a carne, mas sim contra os principados e potestades nos lugares celestiais. Nós daqui nós temos o único que nós contemplamos aqui, segundo o primeiro céu. Mas entre o primeiro e o segundo, a potestade satânica, para que pedir que chegue a minha e a sua oração ao Pai Todo-Poderoso. Havia uma oração de Daniel, que ele orou, e na 22ª chegou a resposta. 21ª chegou a resposta. O que o anjo Gabriel falou? Que a oração tinha sido ouvida na primeira, mas nos lugares celestiais nos usaram. Estava uma guerra muito grande. Satanás com os demônios vai pedir que a resposta chegasse até ele. Ele teve que pedir ajuda, o Gabriel, para que quando guerreasse ali, ele passasse a trazer essa vitória para ele. Então, é contra essas hostes malignas que nós temos que lutar, que nós temos que combater. Eu tenho um camarada, ele sofreu aí um AVC,
está em casa lá. Aí ontem estava falando com alguém, com uma pessoa, que essa pessoa falou que alguém falou para essa pessoa para não orar por ele mais não, porque ele não quer nada com Deus. Foi lá, ofereceu o joelho, não quero esse Deus não fala desse Deus comigo não sei o que, coisa e tal. Tudo bem? Aí eu falei, não, minha irmã, aí é que só tem que orar por ele. Aí que só tem que orar por ele. Depende da alma, que a mão vai ser poderosa na mão do Senhor aí. Pastor, não, aí que você tem que orar. Se ele quiser ou não, o problema dele, né, pastor Marcelo? Se ele quiser, o problema dele, mas vai deixar de orar, irmão? Aí ela me contou uma história que o irmão dele falou com ele, que ele vivia na macumba, o irmão dele permitia tirar os negócios que tinha lá dentro. Falei, só isso aí já é tudo. Só ele permitir que tira isso já é tudo. Então tem que orar por ele. Mas se ele não quiser, o problema dele é problema dele. E é isso, irmão, que o inimigo quer. Não é isso? Existem crentes aí, por exemplo, que ele pede, vê a morte do traficante, vê a morte do matador, quer a morte do ladrão. Existe muito por aí, conheci muitos assim, mas não, nós temos que dobrar o nosso joelho, entregar essas vidas nas mãos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não temos que lutar contra o sangue nem contra a carne, mas sim contra o principado e potestades no lugar celestial, que tenta impedir de toda forma a nós alcançarmos nosso objetivo, que é a eternidade em Cristo. Vamos em frente. O livro de número... Não vou nem mais ler essa parte que nós já lemos aqui. O livro de Apocalipse, capítulo 3, 11, por favor. Apocalipse 3, 11. Diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Quem pode me responder qual é essa coroa aí? Quem pode me responder essa coroa? Essa é a coroa da salvação. Ele está trabalhando 24 horas para impedir nós alcançar essa coroa. Então nós temos que estar atento. Como ele está rugindo lá como leão, por que ele possa sagrar, ele está fazendo de tudo para querer impedir que alcançamos esse objetivo. Apocalipse 1:3. Apocalipse 1:3. Estamos chegando ao final. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guarda as coisas que nele estão escritas, porque o tempo está próximo. As coisas estão acontecendo. Então nós temos que guardar a palavra da profecia dentro do nosso coração, porque o tempo está próximo. Não há tempo de dar um pulinho lá fora, mas não. O tempo é de permanecer. O tempo é de continuar. O tempo é de pelejar. O tempo é de perseverar. Como Mateus 24, 12, 13 diz: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Mas o 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quer dizer, no seu tempo que você se converteu, é isso. Mas desde que você se converteu, você recebeu a salvação. Mas para você alcançar ela, você tem que perseverar até o fim. Até que fechamos os olhos para esse mundo, o arrebatamento chega. Por quê? Se não ser perseverante, o que está rugindo rouba de nós, e nem ele não vai entrar, ainda vai permitir, você vai com ele também para onde está preparado para ele. Ainda Apocalipse, capítulo 2, 10 e depois o 25. Apocalipse 2, 10, depois do 25. Nada temas as coisas que hás de padecer. Esse o diabo lançarão algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis a tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos lá? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer
não receberá o dano da segunda morte. Bota o 25, botou o 25, por favor. Isso. Mas o que retende até que eu venha. É a nossa fé. Jó, por tudo que ele passou na sua vida. O diabo tirou tudo que tirou de Jó, tirou? Mas teve uma coisa que ele não conseguiu tirar de Jó. Foi a fé. E é isso que Deus quer de mim e quer de você. Ainda Apocalipse 22, verso 7, verso 2, 12 e verso 20. Apocalipse 22. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Agora. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O 20. Aquele que testifica estas coisas, diz, certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. E para encerrar, mais orientação do Senhor Jesus para mim e para você. No livro de Marcos, capítulo 13, versículo de número 33. Para fecharmos, aqui eu encerro, pegando a minha oportunidade. Olha o que diz aí, ó. A sobriedade nos faz viver esse versículo aí. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Temos que estar vivendo isso aí, olhando, ligado, atento, vigiando e orando. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas ele virá. Eu posso sair daqui e não chegar em casa, ele me levar antes do arrebatamento, mas ele pode, antes de chegar em casa, arrebatar a sua igreja, e eu vou me encontrar vigiando, atento, aguardando esse momento. Então, fico com esta palavra, porque Jesus, ele falou para uma mulher, numa parábola, na mulher do juiz Iníquio, e ele findou aquela passagem assim: quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? É o que ele quis dizer: ainda que eu não resolva os teus problemas, e a fé salvífica, vou encontrar dentro de você? É isso que ele quer de mim, ainda que ele quer de você. Ainda que ele não faça, mas que a fé salvífica tem que habitar dentro de mim, dentro de você. Nada desse mundo pode nos separar do amor de Deus, porque se assim Deus deu ele por mim, tudo ele passou. Quem somos nós que não queria passar dificuldade, situações difíceis? Então, amado, volto a repetir, sejamos sóbrios e agradeço a oportunidade em nome de Jesus.